A busca por uma vida mais saudável está ligada diretamente ao que comemos. Evitar alimentos gordurosos e ricos em sódio e açúcar não devem ser as únicas medidas para isso. Mesmo nos alimentos considerados ideais, como frutas, verduras e legumes, a atenção popular está aumentando quanto ao uso de agrotóxicos nesses alimentos. Com isso, o mercado de produtos sem esses conservantes cresce a cada dia. Em Jacareí, a procura, uso e produção de produtos orgânicos e agroecológicos acompanha essa tendência nacional. O sinal de alerta para buscar uma alimentação mais saudável surgiu na vida da Claudete, quando uma notícia nada agradável chegou em sua casa e assustou a todos. Nós tivemos um caso de câncer na família e isso me levou a uma reflexão quanto à questão da alimentação, né? O que nós estamos colocando na nossa mesa. E olha que ela sempre achou que os bons costumes alimentares, sempre presentes na família, já eram suficientes para uma vida saudável. Eu, assim, venho de uma família onde a alimentação, né, não orgânica, mas vegetais, é uma constante, né? Tínhamos sempre, assim, uma hortinha em casa, né, uns pezinhos de couve, um alface, um tomatinho, sempre tinha. Com o passar do tempo, a gente foi usando, claro, o produto da feira, do supermercado. E aí você vê que você vai perdendo em qualidade e sabor, né? Até por conta dos produtos químicos e tudo mais, né? Buscar alimentos livres de agrotóxicos é algo que está crescendo no país, inclusive aqui na cidade. Os produtos orgânicos já é uma tendência nacional, né? E Jacareí não está longe desse cenário. Ela já vem investindo através da capacitação de alguns cursos na região e principalmente na cidade, buscando qualificar os produtos e a gente conseguir atender essa demanda. Já faz em torno de 8 meses que a gente está focado na produção de produtos de forma orgânica aqui em Jacareí. No Brasil, cerca de 15% da população urbana consumiu produtos orgânicos nos últimos 2 meses. É o que revelou uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável. Os produtos mais consumidos são frutas, verduras e legumes. A pesquisa ainda revelou que de cada 10 brasileiros, 6 consomem verduras orgânicas. Para Andréia Fabri, empresária do ramo, o aumento na procura por esses alimentos tem um motivo bem especial. Saúde em primeiro lugar, né? Tenho muito sim por causa da saúde, né? E outras também porque o respeito também à nossa terra, né? É muita química, ninguém aguenta mais. Tem muita gente que faz tratamentos também, principalmente de câncer, tudo. Eles têm que ter uma alimentação mais saudável, né? Mais equilibrada, fora de química. Os produtos orgânicos e agroecológicos fazem bem não só para o homem, mas também para o solo e economia local. A agroecologia, na nossa visão e na visão da maioria das pessoas, é o ideal para uma sustentabilidade. Ou seja, é produzido pela agricultura familiar, não é em larga escala e produz de tudo em cada propriedade. O orgânico também é perfeito, porém a diferença de um para o outro é que um tem selo, o outro não, tá? O orgânico também pode ser produzido em larga escala. Na propriedade do casal Valdecir e Elizabeth, os legumes, as verduras, tudo que é plantado não recebe uma gota de agrotóxico. Todos são produtos agroecológicos. Aqui, ao invés dos remédios para matar as pragas, eles utilizam outro ingrediente. A gente põe alimento, a gente põe energia, né? Então, quando você planta, você está pondo ali a sua energia. Além da energia e não usar agrotóxicos, Valdecir tem no relacionamento com suas plantações o segredo de tanto vigor e beleza de suas verduras e legumes. Bom dia, meus tomates. Ele acredita que o carinho faz toda a diferença. Com certeza, né? Eu acho que tanto a gente que nem as plantas querem ter um carinho. Eu, quando eu chego de manhã, eu passo na minha horta, bom dia, minhas alfaces, bom dia, meu tomate. E assim vai. E eles respondem. Pelo menos eu acho que respondem, né? No meu ponto de vista, tem dado retorno. Segundo a empresária Andréia, com o aumento do número de produtores na região, os produtos orgânicos e agroecológicos estão mais acessíveis de se encontrar e também de comprar. Hoje em dia, o produto agroecológico ele é muito mais em conta. Somente como eu apoio os produtores aqui da nossa cidade,
eu consigo trazer e passar por um preço muito melhor. Por quê? Porque já vem fresco, ele não passa por nenhum lugar, né? Se é a Gesper, câmera fria, vem de longe, não. Ele vem aqui de pertinho, né? A aposentada Claudete vê como um bom investimento adquirir esses produtos. Não acho caro pela qualidade. Então, assim, você tem que ver o seu ganho e benefício, o ganho, né? O ganho que você tem, o benefício que você tem, né? Eu prefiro comprar um alimento um pouco mais caro, talvez, e não gastar na farmácia, porque o remédio é caríssimo. Então eu penso assim, se você se alimenta corretamente, você tem uma boa alimentação, você adoece muito menos. Verdade, né? Os radares de velocidade têm como um dos objetivos fiscalizar a movimentação do trânsito de uma cidade. A maneira como isso acontece divide opiniões positivas e negativas da população e governantes. Confira na matéria a seguir. Segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, em 2016, o trânsito em Jacareí matou mais que crime. Dos 783 acidentes registrados, 682 ocorreram em vias municipais. Para reduzir esse índice, uma das medidas para monitorar a velocidade dos veículos da cidade são os radares. O radar móvel tem a função de cobrir a fiscalização de ruas que não têm o radar fixo instalado. Para quê? Principalmente, ou melhor, único e exclusivo foco de preservar a segurança dessa via. Existem já estudos que comprovam que quando o carro passa da velocidade limite, né, que nas ruas internas da cidade passa acima de 50 km por hora, o percentual de fatalidade de uma colisão dele é muito maior. E em Jacareí, infelizmente, nós estamos entre as 15 cidades com o trânsito mais violento do estado de São Paulo. Só em 2016 foram 48 mortos. E então os radares, eles têm a função de controlar a velocidade e lembrar o mau motorista que, por escolha própria, optou desrespeitar o limite daquela via, que ele deve respeitar porque aquele limite é medido considerando as dimensões, a largura, o número de pessoas que andam naquela via e a possibilidade de atravessar uma criança, um idoso, uma bicicleta, e ele não ter condição, mesmo freando, de evitar a colisão e às vezes até o óbito, é muito grande. Então, a função do radar é preservar a vida das pessoas que andam na cidade. Segundo dados do Denatran, a multa por excesso de velocidade é a infração que mais cresce no Brasil. No primeiro semestre, o crescimento foi de 150% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os valores das multas por excesso de velocidade referentes ao ano de 2017 são: ao excederem 20%, R$ 85,00 para a infração média e 4 pontos na carteira. Ao exceder de 20% a 50%, R$ 127,00 para a infração grave e 5 pontos na carteira. Exceder acima de 50%, a infração é considerada gravíssima. R$ 574,00, 7 pontos na carteira, apreensão da mesma e, consequentemente, suspensão do direito de dirigir. Eu acho importante, mas eu acho que muitas vezes eles acabam meio que sendo uma pegadinha, ficando meio escondidos. Eu avalio que é legal mesmo, para prevenir acidente mesmo. Acho que é importante. Importante sim, para prevenir acidente. A velocidade da molecada hoje em Jacareí tá horrível. Tá horrível, a molecada é totalmente imprudente. Então é válido sim, é válido sim. 40 por hora, tem que andar 40 por hora e pronto. Segundo a psicóloga especializada em trânsito, Maria Maximiliana, a fiscalização causa desconforto em motoristas que têm um histórico de direção perigosa, mas é uma forma de condicionar esse comportamento para evitar acidentes. Ao passo que as pessoas que têm uma direção perigosa, que gostam de alta velocidade, né, que dirigem de uma forma inadequada, eles ficam mais tensos e mais nervosos, porque eles se sentem assim, observados, se sentem flagrados, né, fazendo alguma coisa de errado. Aí sim muda um pouquinho o comportamento, né? Entra o comportamento de raiva, entra aquela sensação de que ele vai ser punido, que ele pode perder a carteira de motorista, até mais, eu fico analisando assim, pensando, ele não se preocupa com o ato, né, da direção perigosa, que ele pode matar, que ele pode morrer, que ele pode causar algum dano ao outro.
mas o que ele faz? Ele pensa na perda, né? A perda da carteira, no fato de ter que pagar uma multa, né? Então, é muito interessante olhar por esse aspecto. Aí ele exige informação. Por quê? Porque ele vai ter controle naquele perímetro do radar. Depois, a atitude dele vai ser a mesma, né? Ele vai continuar correndo. Então, assim, o que eu penso a respeito do radar é assim, que, na verdade, né, o radar coopera para que tenhamos até um comportamento adequado, né? Que adquiramos assim, o hábito de andar de acordo com a velocidade permitida. Com o argumento de que os radares móveis favorecem a indústria das multas e não têm caráter educativo, o projeto de lei 3340 de 2015, do deputado Antônio Goulart dos Reis, do PSD-SP, quer proibir o uso dos equipamentos por União, estados e municípios. O projeto foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes e agora depende de votação na Comissão de Constituição e Justiça para ser encaminhado ao Senado. Eu acho que é uma lei populista, né? Uma lei que quer jogar para a torcida, quer, ou de repente, vitimizar o mau motorista. Lembrando que esse mau motorista pode ser o causador do homicídio, da morte, até de um familiar desse próprio deputado. Então, assim, eu acho que diminuir as ferramentas de fiscalização é enfraquecer a função do poder público e manter a segurança e a ordem na sociedade. Acho que é uma atitude popularesca, né, infeliz, ao meu ver, um projeto de lei dessa natureza, porque se existe algum tipo de excesso de qualquer agente de trânsito, esse agente deve ser denunciado como qualquer outro servidor público, policial, juiz, promotor, vereador, qualquer agente público que tenha algum excesso, ele deve ser processado e punido por isso. Você tem apreço especial por algum objeto que talvez tenha te marcado na infância? Pois saiba que há pessoas que gastam uma boa quantia de dinheiro colecionando objetos e até algumas relíquias. Confira na reportagem de Daniela Santos. Você aí, com o que gasta suas economias? Viagens, comida, acessórios? Pois há aqueles que investem em hobbies que lhe dão prazer, como colecionar objetos. Segundo o escritor francês Georges Bataille, o hábito de colecionar coisas é tão antigo quanto a consciência humana. Ele explica que para a sociedade ganhar um sentido de permanência, as pessoas começaram a exteriorizar a existência por meio da coleção de objetos, relacionando-os a ambientes e sentimentos que produzem bem-estar. Colecionar significa adquirir um conjunto de objetos associados a uma carga emocional que geralmente são provenientes de experiências vivenciadas no passado. Da paixão do irmão mais velho, Rodrigo Pelodan começou a colecionar gibis e bonecos há mais de 30 anos. Ele até aprendeu inglês para entender o conteúdo de algumas coleções importadas e tem algumas relíquias em casa, como a primeira edição do X-Men e Hulk. São cerca de 8.000 gibis e mais de 100 bonecos de personagens de clássicos da TV e do cinema. Eu acho que é uma coisa que eu sempre gostei e gosto até hoje. Tanto que assim, fiz muita amizade por causa disso. Já teve gente que chegou em casa para bater e falar: nossa, você que é o Rodrigo que tem a morte do Superman, quando o Superman morreu nos anos 90, e tem amizade com esses caras até hoje. Assim, e a gente vai fazendo novas amizades, conquistando novas pessoas para papear, para colecionar. O jornalista Ícaro Leal respira futebol, como ele mesmo gosta de dizer, desde que o Palmeiras, o seu time do coração, foi campeão paulista em 1993, colocando fim a um jejum de 16 anos sem títulos. Esse amor pelo esporte o influenciou até na hora de decidir por sua profissão. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? O futebol sempre foi uma paixão minha e na época que foi para escolher profissão e tal, eu acabei pendendo um pouco pro jornalismo e para a parte esportiva também por causa disso, né? Nada melhor do que você aliar uma coisa que você gosta com um trabalho, você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta. Eu acho que não tem nem algo a dizer sobre isso, né? Algo sensacional. Então, tem aquelas especiais que você não vende por dinheiro algum? Acho que tudo depende do momento que você está vivendo, né? Eu tenho uma camisa que foi usada pelo meu avô num time aqui amador de Jacareí. Essa ninguém teria interesse em comprar, mas essa seria uma camisa que eu nunca venderia.
Seguindo os gostos do pai e do irmão, o Rogério Santos Silva coleciona miniaturas de Porsches desde os 14 anos. Mas a paixão vai além dos produtos da marca alemã. Ele tem um leque de carros antigos, inclusive um Porsche, que ele guardou o dinheiro desde a adolescência para conseguir a aquisição. Não é à toa que ele é presidente do Clube dos Proprietários de Veículos Antigos de Jacareí há mais de 10 anos. Eu fazia aniversário e minha mãe perguntou o que gostaria de ganhar de presente de aniversário. Eu falei, mãe, eu quero uma Porsche. Ela foi e comprou uma miniatura, né, pequenininha, e me deu. Ela falou, como eu não tenho dinheiro para comprar uma de verdade, eu vou te dar essa miniatura. Mas faz um alerta. Então, quando você faz isso, e isso é um hobby, isso acaba trazendo para você um prazer, isso não tem problema nenhum desvio de conduta. Quando se torna uma fissura, quando a pessoa ela faz aquilo e aquilo tem um valor acima de tudo, às vezes da família, de amigos, aí a gente tem que analisar da onde está vindo essa disfunção. Situação que é comprovada pela psicóloga Heloísa Helena Kises, que ainda chama atenção para um transtorno. Quando a pessoa perde o controle sobre essa coleção, por exemplo, cada vez que a pessoa sai de casa, ela sai no intuito de achar um novo objeto. Cada vez que a pessoa conversa com uma pessoa, ela só faz isso no intuito de conseguir um novo objeto. Tudo isso pode levar a um transtorno de acumulação, né? Os famosos acumuladores, que aí, no seu extremo, eles evitam contato com outras pessoas, evitam contato pessoal, deixam de ter prazer no convívio social. Pergunto a Heloísa se a coleção pode representar a substituição material de algum ente querido, já que normalmente o ato de colecionar pode preencher lacunas na vida de um ser humano. E ela é enfática. Não, nada substitui uma pessoa, mas talvez facilite a transformação da dor da perda em uma saudade positiva. E termina aqui essa edição do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.